amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Manuele Cruna, tá bom? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, deixa seu like, curte, compartilha, gente. Ignora essa minha cara de acabada, que eu cheguei nesse instante do asilo. E aí, quando eu já chego morrendo de fome. E vou fazer aqui um ovo mexido pra mim. E aí eu vou conversar com vocês um assunto, não sei lá se eu vou ser julgada, apedrejada, né? Apedrejada. Ou sei lá, mas não veio o caso. Tô dando aqui a minha cara a tapa pra falar sobre algo que me deixou até impressionada, sabe? Então vamos conversar, vamos desabafar, né? Espero que tenha mais inscritos, admiradores do que hater nesse vídeo, mas não posso controlar tudo, né? Então vamos pro tema. Desde pequena não, desde adolescente, né? 16, 17 anos, eu sempre sonhei em casar, ter filhos, ter uma família, só me encontrar meu príncipe encantado. Eu sempre fui muito romântica. Sempre fui de me apaixonar muito rápido, sabe? Até hoje. Até hoje, assim, entre aspas, né? Sou apaixonada pelo meu marido, né? Só por ele. Mas eu sou muito romântica, gente. É o extremo mesmo. Sou muito romântica. Mas também quando eu falo não quero mais, eu sou assim, sabe? 880. Pois é, gente. Sempre gostei de ter filhos. Sempre sonhei em ter filhos, né? Sempre foi meu sonho ter 2 filhos. E eu acho que Deus, ele tá curando essa ferida, porque eu tive uma fase que só em falar na palavra filho, eu já começava a chorar. Eu tive uma fase também de ver mulheres grávidas na rua, eu atravessar pra não ficar perto, porque eu chorava muito, sentia muita dor, né? Que eu tinha inveja da mulher, mas eu queria estar grávida, sabe? Eu já tive uma fase que eu desejei muito gravidez, que, meu Deus, se eu falasse, eu começaria a chorar, entendeu? Eu não tinha condições nenhuma de falar de gravidez de filho. E acabei me afastando de muitas pessoas, porque já fizeram muitos comentários assim maldosos. Oi, Manuela, você não quer ser mãe porque você não quer estragar seu corpo? Comentários cruéis, né? Bem sem noção mesmo. Mas por quê, gente? Eu queria, né? Eu e Uda, a gente queria ter filho, né? Mas aí ele ficou doente. E só Deus sabe se a gente estaria junto, se ele estivesse vivo, eu acredito que não. Então, graças a Deus, né? Porque teve esse final, né? Esse final. Então é isso, né? Em relação a querer a ter filhos, então, no início também eu queria muito ter filho com o Ralph, ele também. Mas aí por vários motivos, né? Eu ainda não tive, não sou mãe. Mas aí o que que eu quero falar com vocês? O que que eu quero compartilhar com vocês? Que eu tava até falando com o Ralph. Né? Que eu tava até comentando com o Ralph. Eu sempre sonhei em ter filho, né? E aí, algo que me chamou muita atenção, uma amiga minha, né? Que eu nem imaginava que ela teria filho. Uma vez a gente tava passeando no centro, né? Ela é alemã. Ela falou assim, mano, eu tenho vontade de ser mãe e tal. Aí eu falei assim, eu também, né? E aí, quase que eu ia caindo no choro. E ela falou assim, eu tô grávida, né? Meses depois, ela falou, eu tô grávida. Eu fiquei feliz, muito feliz por ela e tal. Tô até comprar um presente pro filhinho dela, que já tá com 1 ano e meio. E eu acabei esquecendo. Mas eu vou dar o presente no casamento, que ela vai casar esse ano, em agosto. E aí, né, o bebê é a coisa mais linda, gente. Mateus, o nome do bebê. Aí tá certo, né? Ela veio aqui em casa com ele. Eu acho que foi a primeira vez que ela veio aqui, porque ela viaja, sempre tem uma coisa pra fazer. E eu também trabalho muito, então a gente no ano, gente, se a gente se vê 4 vezes é muito, porque realmente o nosso ritmo de vida é assim. O dela, né, também, ela trabalhava muito, agora nem tanto, né, por causa do bebezinho, e agora trabalha dobrado, né, ela mora numa casa grande, então nunca, é difícil, assim, a gente encontrar tempo, né, pra se encontrar e tal. E aí o filho dela veio aqui em casa, né, 1 ano e meio, e a gente não conseguiu conversar, né, claro, a criança, foi a primeira vez que ele veio aqui, né, a primeira vez ele tava na barriga, né, ela tava grávida, e ele começou a mexer nas coisas, que é normal, né, gente? É criança. Ele começou a mexer nas coisas, a gente falou do lado de fora, passear com ele, brincar com ele, né? Ele tem 1 ano e meio. E tava muito frio. Eu tava muito cansada.
Eu falei assim, eu tô nisso aqui fora, nesse frio, por causa de vocês dois, porque senão, por mim, eu não estaria. E aí a gente brincou, né? E ele caiu várias vezes e tal. E nisso, antes de a gente ir no parque, né, brincar com ele, gente, meu apartamento, nosso apartamento, né, sempre tá arrumado, né? Aqui a cozinha tá aqui, não tá bagunçada, né? Mas tá minha vasilha plástica que eu vou esquentar já minha comida já já. Mas aqui em casa sempre fica limpo, entendeu? Aí tá certo. Aí eu conversando com ela, tentando conversar, né? Que não dava pra conversar, porque a gente tinha que dar atenção pra ele, né? E eu tava vendo que ele queria comer, ele comia batata doce. Que ele não queria comer a comida que ela trouxe pra ele. E aí, gente, aí quando eu olhei a casa assim, mega bagunçado, meu apartamento ficou muito bagunçado, viu? Em 2 horas que eles ficaram aqui. Bagunçou o apartamento. E aí eu peguei e saí, né? Fui no parque com eles dois, com o meu apartamento bagunçado. Eu não gosto, eu não me sinto à vontade, mas, né, a criança é a prioridade, né? A criança é a prioridade. E aí eu fui lá, a gente foi lá, brincou com ele e tal. Vocês acreditam, gente, tô dando a minha cara a tapa, viu? Acho que eu vou ser julgada, né? Mas vamos lá, vou falar. Vocês acreditam que a gente ficou, acho que umas 3 horas, 4 horas de relógio? Eu acho que foi umas 3 horas. Vocês acreditam que quando eles foram embora, eu dei graças a Deus? Olha que eu amo criança. Gente, eu amo esse menino. Se puder, se eu puder, eu não vou dizer dou minha vida, mas o que ele precisar, eu amo ele, sabe? Eu amo ele. Quando eu vejo ele, eu dá vontade de apertar e não querer mais devolver. Mas nesse dia foi algo diferente. Eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, será que eu tô preparada pra ser mãe? Porque assim, se eles não tivessem, eu estaria gravando um vídeo pro YouTube, como eu tô fazendo agora. Eu iria deixar meu apartamento arrumado, né? Arrumar mais o apartamento, ver a Monelli Beauty se tá faltando alguma coisa e tal. Olhar se Rafa tá precisando de alguma coisa. Tipo assim, eu falo de camisa social pra ele trabalhar, né? Pra ele ir pra empresa. Dormir à tarde, porque no dia seguinte eu tinha que acordar, né? 5 da manhã pra poder ir pro asilo. Deitar no sofá, sabe? Assistir Netflix sem compromisso, né? Ficar de bobeira mesmo, que eu gosto de ficar, né? Ouvir minhas pregações, que é algo que eu gosto de fazer quando eu tô de folga. Mas, gente, quando ela falou, ô, Manu, eu já vou. E nesse dia ela até tomou uma queda com ele no braço. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Então foi 3 horas, aconteceu tudo. Meu apartamento parecia tinha passado um furacão aqui. E aí quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a arrumar. Eu falei, eu queria tanto dormir, mas não posso, vou arrumar o apartamento. E aí gravei um vídeo, né? Não, eu já tinha gravado, fiz a edição. A edição já tava fazendo no parque, né? Enquanto eles dois estavam brincando. Também brinquei com eles também. Fiz a edição no parque e tal. E quando eu voltei, e quando eu vi meu apartamento limpo de novo, eu falei. Porque eu tinha escondido muitas. Porque Rafa tem esses carros esporte que ele coleciona, né? Que se quebrasse um, meu Deus. Aí guardei tudo, tava tudo arrumadinho, editei o vídeo, que ele tava no sofá. E aí eu falei, meu Deus, será que eu tô preparada pra ser mãe? Eu senti um alívio quando ele foi embora. E olha que eu amo criança. Jamais, jamais, jamais maltrataria. E se eu tivesse grávida agora, eu iria amar, eu iria cuidar. Mas eu vi que eu não tô preparada. Eu não tô preparada porque você tem que abrir mão de você, sabe? Você tem que abrir mão de você. E, não é gente, eu não tô dando explicação, né? Que graças a Deus não preciso dar explicação. Mas eu tô compartilhando algo que eu senti pela primeira vez e me chocou. Isso me chocou. Sabe? Porque eu sei que se eu tivesse grávida, eu iria cuidar 100%. Porque Rafa, ele trabalha 12 horas de relógio. Agora mesmo ele tá 4 dias fora. Vai chegar quinta-feira. Tô morrendo de saudade. E aí eu pensei, meu Deus. Eu não tô preparada pra ser mãe. Porque é muito trabalho. É muito trabalho. Eu lembro que minha mãe, onde eu ia, ela me levava. Sabe? E quando ela não me levava porque ela estava no trabalho, eu estava na creche, estava na escola, minha irmã, né? Vou botar Renata, o nome fictício, né? Pra preservar a imagem dela. A Renata ficava comigo,
Nunca foi muito de ficar na casa de vizinha, minha mãe não gostava. E aí eu pensei, meu Deus, eu não tô preparada, porque ter filho é algo, é muito trabalhoso, sabe? E eu falei pra ela, fulana, você tem paciência? Eu falei, Antônia, o nome dela, não tem problema, né? Eu falei, Antônia, você tem paciência? Ela, às vezes eu dou uma surtada, dou uns gritos, e daqui a pouco eu choro, me arrependo, peço desculpa a ele, que ele não tem culpa. E olha que ela tem rede de apoio, tá me entendendo? Tem a mãe dela, tem o pai dela, os pais são separados, né? Mas quando ela vai viajar, né, que a mãe dela tá morando em outro país, a mãe dela fica, aí a irmã dela ajuda a ficar. Aí quando ela vai trabalhar, né, que agora ela saiu do trabalho, mas no trabalho que ela tava, ficava com a sogra, né, dela, e ela tem rede de apoio. Aí às vezes quando ela quer tomar banho rapidinho, resolver uma coisa, aí o marido fica, mas ela fica a maior parte do tempo, né, gente? Eu sei que ser mãe, apesar de que eu não sei, dá trabalho, mas quando ele foi embora, eu falei, graças a Jesus. Porque eu só queria silêncio. Quando chego do asilo, eu só quero silêncio. Eu não quero ouvir choro, eu não quero ouvir nada. Porque quando eu tô lá no asilo, é 12 no meu ouvido precisando de mim. E eu tenho que ter paciência, né? Eu tenho que ter paciência. E chego em casa, às vezes também perco a paciência com orar, eles ficam com a televisão muito alta, eu preciso de silêncio. E aí quando ele foi embora, ele, né, o bebezinho, eu falei, graças a Deus. Porque eu não consegui conversar com ela. Sabe? Eu fiquei correndo atrás dele, correndo o tempo todo atrás dele. E nisso eu já fico no asilo, né? Correndo atrás de um, correndo atrás de outro, preparando comida para um, preparando comida para outro. E aí eu pensei, eu senti isso, isso e isso. Ele falou, realmente, criança não é brincadeira não, viu? Eu falei, mas você não cuida tanto dos seus? Mas ele cuidava, né? Ele sempre trabalhou muito, mas quando no final de semana, ele me falou quando os filhos dele eram pequenos, ele ajudava a cuidar, né? E ajudava mesmo, que eu conheço meu marido. Mas foi isso, gente, que eu queria. Esse foi o desabafo. Eu vi mesmo que eu não tô preparada pra ser mãe e que eu não sei se eu vou ter a paciência, sabe? Porque você tem que ter paciência. Talvez eu tenha, né? A gente não sabe do futuro, né? Mas foi a primeira vez, porque já trabalhei com babá, já olhei filhos de amiga, assim, sabe? Quando era pequeno, por algumas horas. Já viajei com criança, filho de amiga, final de semana. Nunca me incomodou o choro de crianças, esses esperneando. Mas a partir. Já tem. Acho que Isso tem uma semana. De uma semana pra cá. Eu tô sem paciência. Pois é, eu não sei, né? Vai ver que é porque é algo desconhecido pra mim. Não sei, aí o que é que vocês acham? Então, esse foi o desabafo, né? Aberto para julgamentos e elogios também, que essa é a vida. E é isso, meus amores. Eu resolvi compartilhar com vocês porque foi algo que eu nunca senti. E não vou me sentir culpada, não tô me sentindo uma pessoa cruel por isso, sabe? Eu tentei, né? No meu primeiro casamento, fiquei viúva. Agora no meu segundo, não sei, acho que não sei. E essa minha vontade que eu tô perdendo também, né? Porque as pessoas ficam botando pressão pra eu ter filho, mas com certeza eu tendo vai ser eu sozinha, né? Claro, vai ter um pai, mas só que Rafa, ele não para em casa, né? Então ia ser eu 24 horas. Eu acho que isso que me daria um medo, né? Assim, não tem minha mãe, meu pai não conta, né? Nunca contei com ele pra nada, mas não tem minha mãe, não tem ninguém assim. E vocês me falaram, né, que ter filho não é pra contar com rede de apoio, realmente. Realmente. Mas se eu pudesse ter babá, até pra mim eu teria. Então eu penso assim muito em rede de apoio. Porque o que eu dou conta, gente, o que eu faço, vocês, é Manuele Beauty, é asilo, é casa, é marido, entendeu? Eu gosto de estar arrumada, porque se eu viver só pra filho, marido e casa e trabalho, eu não vou estar feliz, sabe? Agora mesmo, eu quero fazer minha limpeza de pele, ainda não encontrei força pra fazer e tempo, mas eu coloquei na minha cabeça que essa semana eu faço, não sei quanto, mas essa semana eu vou fazer minha limpeza de pele, que é algo que me faz bem, é algo que a essência de Emanuele precisa pra estar feliz, pra estar bem, entendeu? Então é isso, né? Não tô me culpando, não tô me achando fria, insensível.
Porque antes eu pensava que a mulher tinha que ter filho. Hoje em dia não, eu respeito e eu tenho que respeitar. Se a pessoa falar, eu quero ter, não quero ter, entendeu? O que eu acho, assim, falta de. Eu sei que vocês vão me julgar, mas mesmo assim eu vou falar. O que eu acho, assim, falta de noção é a pessoa ter muitos filhos, sabe? Ter muitos filhos. A pessoa já sabe que não tem condições, aí tem mais filho, tem. Aí você pode falar, ah, mas sua mãe teve muitos filhos. Minha mãe teve, gente, mas a gente veio passar dificuldade já quando ela tava doente. Entendeu? Mas a minha mãe sempre foi muito guerreira, sempre trabalhou. Mas eu tô falando assim, na situação atual, sabe? 2025, a pessoa não ter condições e ter, entendeu? Eu acho assim, porque a criança que sofre, a gente se vira, sabe? A gente se vira. Eu mesmo sou casada, né? Eu e meu marido a gente trabalha, graças a Deus. A gente teria condições de ter um filho. Eu já tenho minhas inseguranças, entendeu? Imagine, né? Mas cada um sabe de si. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar? Mas é assim, porque a criança, eu sempre tive em mente, a criança precisa de uma boa escola, de uma boa educação. Minha preocupação é a educação, porque comida, comida a gente se vira, né? Mas a preocupação é a educação. Eu sempre pensei, né? Mas se um dia vier, vai ser bem-vindo e vai ser amado, como eu fui também pela minha mamãe. Pois é, meus amores, se tiverem sugestões de outros vídeos, né, pode deixar aqui. Então, esse realmente foi um desabafo mesmo, viu? Porque eu só comentei isso com a terapeuta. Acho que comentei bem rapidinho, assim, nos stories do Instagram. E é isso, meus amores. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo.